Deixa eu falar uma coisa com você de casa. Você se prepara para receber a visita de alguém que você gosta, não é? A gente deixa tudo organizado, pensa no jantar. Mas será que você se prepara para o envelhecimento? Aquela história de envelhecer bem não é balela e nem brincadeira não, mas o envelhecer bem não é só você cuidar da pele, é você cuidar de absolutamente tudo, do seu corpo, do seu espírito, da sua alma e você saber envelhecer. A gente vai te mostrar grandes exemplos aqui e você de casa, claro que está convidadíssima a participar, mande para cá suas perguntas, mulheres@tvgazeta.com.br e para nos ajudar, doutora Mara Silvia Martins, que é psicóloga e diretora do Saúde em Foco. Bem-vinda, viu? Olá. Mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui, muito agradável. A gente que agradece. Feliz. Paulo Maia, que é esportista, a última vez que ele esteve aqui foi fazendo pizza. Agora já vem com novidades que atravessou o Canal da Mancha a nado. É verdade, 51 anos, com 51 mil braçadas em 13 horas e 50 minutos, Kátia. Você vai contar essa história pra gente também. A professora doutora Isabel Peixoto, que é dentista e professora da USP, bem-vinda também. Obrigada, Kátia. A gente envelhecer bem, a gente deveria começar a pensar nisso por volta de quantos anos? Desde que nós nascemos, a verdade é essa. A gente envelhece. Exatamente. Em termos fisiológicos, estão ocorrendo mudanças, né, no nosso organismo, que seria um processo de envelhecimento e renovação. Uhum. A partir de um determinado momento, essa renovação começa a ser menor, numa escala menor. Então, quanto antes você tiver consciência desse processo que ocorre no seu organismo, algumas medidas podem começar a ser tomadas em uma idade bastante precoce, diferente do conceito antigo, onde só as pessoas já com uma idade mais avançada buscavam algum tipo de mudança em suas vidas, mudança de alimentação, de hábitos, e hoje não, houve uma mudança muito grande, até no próprio conceito do que é envelhecer. Porque a gente percebe que pessoas com mais de 50, 60 anos continuam, embora muitas vezes aposentadas, de uma primeira opção de emprego, continuam na ativa. Ninguém quer ficar mais parado, sentado em casa, sem fazer nada. É verdade, não se a gente mesmo, for Paulo? ver pela evolução da história da humanidade, com a invenção da energia elétrica, o chuveiro, as pessoas não tomavam banho. Então tinha um problema de esquistossomose, o problema de lepra, o problema de doenças que ocorriam, as pessoas morriam mais cedo. Hoje, com a energia elétrica funcionando, com a alta tecnologia da robótica, medicina preventiva, como diz a doutora Amara, e como vai dizer aqui a nossa querida da Isabel, as pessoas estão morrendo mais cedo. Então, quer dizer, imagina o prejuízo aí para a Previdência Social. Quer dizer, a gente vive muito mais, com mais qualidade de vida, e pensando em como se tornar uma pessoa ativa, mesmo aos 90, 100 anos, Dercy Gonçalves foi um grande exemplo. Que continuou trabalhando até o seu último dia, não é? Você sabe qual era o conceito, até se procurarmos até um conceito prático em termos de dicionário, qual era o conceito de envelhecimento? Qual? Cair em desuso. Então, não estou envelhecendo nunca. Sabe aquela coisa de você não ter mais utilidade, entre aspas, não ser mais necessário. E todos os problemas que isso causa no sentido, principalmente assim, emocional também. Né? E hoje tudo isso, felizmente, está sendo revisto. As pessoas são longevas, enfim. É um outro momento da história. Eu gosto sempre de frisar isso em termos desse momento novo que nós estamos vivendo. Se a gente lembrasse das nossas avós aos 60 anos, você ia falar isso? Lê seu pensamento, cuidado, Paulo. Se a gente lembrasse das nossas avós, aos 60 anos, elas ficavam em casa, cuidando dos netos, fazendo biscoitinhos. Quando eu tiver 60, eu vou querer estar numa outra história de vida, até fazendo biscoitinhos, mas se for uma decisão minha daquele dia, e não por obrigação e não ter saída também, não é, Paulo? Verdade, meu bisavô morreu com 104 anos, minha avó morreu com 96 anos. Eu falava, vovó, qual o segredo? Ela fazia crochê, ela reunia os 25 netos, os 15 bisnetos e fazia uma grande confraria. Ela estava sempre com gente. Ela discutia política, discutia futebol. Com a mente sempre ativa. Com a mente sempre ativa, fazendo bazar, trabalhando com voluntariado. Ou seja, é aquilo que a doutora Mara falou, dentro da psicologia humanística dela. Não cair em desuso. Sim, é um conceito estar simples, com a mente desperta, é trabalhar a mente. Então você se sentir ocupada, se sentir útil, fazendo alguma coisa para a humanidade. Porque chega uma hora que você já criou os filhos, já criou os netos, aí tem os bisnetos. E agora, o que o mundo... Eu já estou aposentado. Qual a minha função no mundo? Qual a minha função no mundo? Então vamos trabalhar no voluntariado, vamos fazer salgadinho, vamos costurar para fora. Ou vamos ser uma voluntária, como você disse, se é isso que vai te deixar feliz, é que você busque algo que te faça de fato uma pessoa útil, né, Isabel? Você pensa...
como será a sua vida quando você tiver 70, 60 anos? Você se prepara para isso, Isabel? Eu me preparo, mas eu não penso. Eu tento hoje me preparar e acho que ela vai ser boa, como é boa de hoje. Assim, tento fazer ginástica, tento me divertir bastante, tento me realizar na minha profissão. E eu sei que eu preparando hoje, eu sei que ela vai ser boa aos 70, aos 80, aos 90, como ela é boa hoje. Mas você se imagina parada em casa, sem fazer nada? Imagine, né? Imagine. Eu até falo, você quer se aposentar? Acho que sim, mas depois eu quero ter uma segunda profissão. Então, já estou falando. Antes, as pessoas pensavam assim, vou me aposentar e ficar em casa. Não, eu quero me aposentar para começar a fazer o que eu não consigo fazer hoje. Então, eu acho que eu quero... É um segundo tempo de vida. Um segundo tempo. A aposentadoria não é mais aquilo, parei para envelhecer. Não, eu vou agora fazer, eu já tenho garantido o meu ganha-pão. Agora eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. Eu me permito, Eu me permito. Agora eu também. Se eu faço isso é porque eu gosto de dar aula, eu gosto de atender a população lá no setor de urgência da USP. Eu gosto. Tem uma lenda chinesa que quando o imperador chinês, ele colonizou o Japão. Então ele tinha uma pílulazinha mágica, ele chamou os melhores arquitetos, engenheiros, para ir colonizar. Tanto é que você vai no Japão, tem os kanjis, que é toda da filosofia chinesa. Então, ele queria descobrir uma fórmula mágica para ele nunca morrer. Só que a vida, a morte é inerente à vida. E se a gente não se conformar de que a gente vai estar evoluindo e que a gente vai estar morrendo para velhas coisas e renascendo para outras, a gente vai estar em harmonia com a nossa natureza humana. A gente morre e renasce a cada dia, Com né? certeza. Em conceitos, em vontades. Você já imaginou a gente ter uma noção, assim, não ter essa questão, até da morte, dentro do processo da vida, você assim, acaba postergando os seus objetivos. Aquilo cria Os seus sonhos deixam de existir, quer dizer, você não tem planejamento, vou fazer tal coisa, porque isso vai me fazer feliz. Não, eu faço depois, ou depois eu faço, fica aquele marasmo, aquela situação de não produtividade, né? E o principal, isso não traz alegria, porque como ele estava falando no caso dele, a natação, nós temos algo que é a memória celular. Eu duvido que você hoje enquanto você viver, consiga levar uma vida sedentária. Como se fosse aquela coisa do carro que os meninos usavam, assim, mesmo a gente, aquela está pedindo marcha. Mas você sabe o que o esporte faz? Ele tem endorfina. Exatamente. E a endorfina é a parte sexual. Então, o assim, prazer. É o prazer. Claro. Só existem duas formas de prazer. Uma é o sexo e outra é o esporte. Sim. Então, na verdade, você fazendo esporte, você faz um prazer. É uma coisa, desculpe, meio narcisista. Não, mas é real. Mas isso não é ruim. Não é ruim. A gente também peca quando a gente acha que a gente não pode sentir prazer com a gente mesmo. Ter prazer de ficar com a gente. Prazer você não tem prazer de ficar com você mesmo, de se cuidar pra você. Pois é. Que vida tosca que você está tendo, porque você tem prazer em dar prazer para os outros, mas como é que eu vou poder amar o outro se eu não me amo? Pois né? não é verdade? Bom, poderíamos ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso, faltaria tempo, mas eu queria até convidá-los para que a gente volte a falar destes outros assuntos. Agradecendo a doutora Mara Silvia Martins, também ao Paulo Maia e a professora doutora Isabel Peixoto, obrigada. E que a gente consiga ter colocado aí na mente das pessoas essa sementinha que vamos pensar no futuro, vivendo hoje, programando o seu futuro, tendo uma vida perfeita. O que é perfeito para você nessa data que é importante, que é o presente, né? Com certeza. Sempre o presente, no sentido de estar aproveitando, né? Cada momento. Feliz, com a mente aberta, e renovando. Eu acho que o não envelhecer é renovar. É verdade. A grande sabedoria é a gente não se preocupar com as coisas vãs. Eu também acho. Simplifique a vida. E a gente se preocupa com cada idiotice, que Deus que me livre, né? Seus dentes, né? Sorria. Sorria que a vida vai sorrir para você. E a saúde começa pela boca de verdade mesmo, que é outro conceito que o brasileiro não tem, né? Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. E você de casa, começa a buscar mesmo que é se renascer a cada dia para você. Algo que te faça feliz e que a gente sempre tem, mas muitas vezes o que falta é um estímulo.